Vamos lá, pessoal. Questão 19, deixa eu pegar aqui a caneta, a gente já vai apontando aqui, está aqui. Questão 19 diz o seguinte: instrução. Para responder à questão 19, considere as afirmativas abaixo sobre o contexto do Baixo Império Romano, séculos 3 ao 4 a.C., século 3 ao 4 a.C. ou século 13 e 4 a.C. Aqui já está falando da crise do Império Romano do Ocidente, né? A gente já tem aí uma base boa de análise para solucionarmos os itens. Vamos lá. Item 1. As altas taxas de natalidade entre a população de escravos garantiram o fornecimento da mão de obra, compensando o decréscimo causado pelo fim das guerras de conquista. Bem, a gente sabe que o fator maior para a crise do Império Romano foi o fim das guerras de conquista, porque elas eram as responsáveis por conquistar regiões e, por conseguinte, tornar estas regiões, primeiro, tributárias e, segundo, fornecedoras de mão de obra escrava. Então, se as guerras de conquista são os fatores que contribuíram para a redução do número de escravos, não podemos acusar as altas taxas de natalidade. E, diga-se de passagem, um escravo vivendo em precárias condições de trabalho, de vida e em pleno contexto de guerra, não tem lá uma taxa de natalidade muito grande, né? Então a gente já elimina essa brutal contradição no item 1. Elimina aqui, ficamos com C, D e Equador. Vamos para o item 2. O comércio em geral sofreu retração ao longo do período, devido, entre outros fatores, à escassez de metais preciosos, à redução do comércio, à desmonetarização da economia, que foram itens que nós vimos em aula, e gradativamente as pessoas migram da cidade para o campo. Portanto, a gente tem como validar o item 2 devido às nossas informações, tá? Item 2 está correto. Opa, eu tenho aqui o 2, tenho aqui o 2. Até agora a gente vai eliminando as alternativas. Item 3 diz o seguinte: os problemas político-religiosos causados pela expansão do cristianismo foram resolvidos pelo Estado romano com o uso crescente e sistemático de práticas repressivas ao longo de todo o período. Isto não ocorreu por dois fatos recorrentes. Primeiro, 313 d.C., o Edito de Milão tolera o culto católico, né, o culto cristão, dentro do Império. E depois o Edito de Tessalônica institui e mais oficializa o cristianismo como religião do Império. Então não foram práticas repressivas, né? Vamos invalidar o item 3. Se a gente invalida o 3, este não pode, a gente já tinha eliminado, este aqui também não pode, sobra o item C. A resposta correta do nosso gabarito, letra C. O item 4 diz o seguinte: um número significativo de bárbaros, isto é, povos estrangeiros, os povos germânicos, né, foi admitido no exército romano, possibilitando principalmente aos germanos comporem uma nova aristocracia provincial formada no período. Exatamente, né, isso já havia desde a época de Júlio César, não é uma peculiaridade do ano 400 depois de Cristo, tá? Os povos bárbaros já estavam naquela região ali da fronteira, das margens da fronteira do Império, bem antes da crise do Império Romano. Não foi novidade as migrações bárbaras para dentro das margens do Império, tá? Então a gente valida e sobram os itens 2, que a gente tinha colocado como correto, e o item 4, né? Gabarito, letra C. É isso aí. Vamos para a próxima questão.